Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui neste canal Jardim Centenário EBD em Lauro de Freitas para mais uma vez estarmos comentando as nossas lições desse terceiro trimestre de 2016. Novidade é que nós estaremos postando comentário dentro da lição de discipulados, que tem como tema Vivendo as Verdades Bíblicas. Esta é a lição de discipulado. Os irmãos podem estar observando aí, lição de discipulado. E estaremos também comentando a nossa lição principal. Nossa lição principal, os irmãos já conhecem. A lição de adulto, que o tema é o desafio da evangelização. Nós estaremos fazendo comentário dentro destas duas lições durante esse trimestre, se Deus assim quiser e permitir, mesmo porque os irmãos sabem que o trabalho de evangelismo e discipulado, eles andam de mãos dadas. Jesus que nos ensinou ide e também fazer discípulos. Ele mandou tanto ganhar alma como fazer discípulo. Então o discipulado é fazer novos discípulos para a seara do Mestre. Nós estaremos nesse trimestre trabalhando essas duas lições, se Deus assim nos permitir e nos dar força para tal. E como nós estamos na primeira lição desse trimestre, nossa primeira lição desse trimestre é lição, o título desta nossa lição, queridos, é o que é evangelização. O título da lição de adulto é o que é evangelização. O textual desta lição, ele vai nos ensinar da seguinte maneira: portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O textual diz: a evangelizar é a missão mais importante e urgente da Igreja de Cristo. Não podemos adiá-la nem substituí-la. Como eu disse, a nossa lição principal, nossa lição de adulto, ela se complementa com a lição do discipulado. Dentro do nosso textual você já vê que o discipulado é uma segunda parte daqueles que ganham a alma. Nós não podemos ganhar a alma e deixar elas sem aprender. Muitas vezes nós observamos que as pessoas aceitam a Cristo e aceitam no domingo, e na terça ou no culto subsequente eles já não aparecem mais. E aqueles que ganharam, se esforçou para ganhar, às vezes não busca saber o que aconteceu e nem vai atrás daquela alma que aceitou a Jesus naquele dia. Então nós estaremos estudando nesse trimestre os desafios da evangelização, que esse é um dos desafios. Depois de evangelizar e ganhar alma, nós temos que ensiná-las a servir a Jesus da forma correta. Amém?
Então, nossa lição desse trimestre, ela está dividida em 3. Está dividida em 3 tópicos. Nossa lição está dividida em 3 tópicos, sendo esses 3 tópicos, o primeiro tópico da nossa lição é evangelismo e evangelização. Sabe distinguir entre evangelismo e evangelização? E o subtópico deste tópico é evangelismo, evangelização. É isso aí, evangelismo e evangelização, primeiro tópico. O segundo tópico é por que temos de evangelizar. E ele se divide em 4 subtópicos, sendo eles um mandamento de Jesus. O segundo é a maior expressão de amor da igreja. O terceiro é o mundo jaz no maligno. E o quarto, porque Jesus em breve virá. O nosso terceiro e último tópico diz como evangelizar. Ele está dividido em 4 subtópicos. São os 4 subtópicos: evangelização pessoal, evangelização coletiva, evangelismo nacional e evangelismo transcultural. E concluímos. Vamos lá. Primeiro tópico. Primeiro tópico é evangelismo e evangelização. Dizendo assim, de forma rápida, parece até que não há nenhuma diferença entre as duas pronúncias, mas há uma grande diferença entre evangelismo e evangelização. E qual a diferença? O evangelismo é a doutrina cujo objetivo é fundamentar biblicamente o trabalho evangelístico. Isso quer dizer que evangelismo é a teoria daquilo que é a evangelização, que é a prática. Evangelismo é a teoria e o evangelismo e a evangelização é a prática. Infelizmente hoje nós estamos muito no evangelismo. Isso quer dizer aprendendo muito a respeito de evangelismo e praticando pouco a evangelização. E o evangelismo, ele é de suma importância para a igreja. Por quê? Porque o evangelismo, ele tanto vai dar aos discípulos que estarão saindo para o campo de trabalho a teoria daquilo que eles estarão tendo que fazer na prática. E para fazer de forma correta, conforme disse Paulo em 2 Timóteo, no capítulo de número 2, o versículo de número 15, disse Timóteo desta forma: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. O evangelismo faz com que aquele que vai praticar
ou seja, vai evangelizar, esteja bem preparado. Então, o evangelismo e a evangelização andam de mãos dadas sem poder se separar. Veja que o Senhor Jesus, antes de ele enviar efetivamente os seus discípulos, ele os preparou, ensinando como deveria fazer esse trabalho, e ensinou em todos os sentidos. Então, este é o nosso primeiro tópico. Nosso primeiro tópico é evangelismo e evangelização. Como o evangelismo é a teoria, e já explicamos, a evangelização é a prática efetiva da proclamação do evangelho, quer pessoal, quer coletivo. Quer dizer, nós temos duas ou mais formas de praticar o evangelismo. Tem o evangelismo pessoal e o evangelismo coletivo. O evangelismo pessoal pode ser feito de forma virtual, através da internet, que é uma ferramenta muito poderosa, através dos correios, que você pode enviar cartas com mensagem evangelística para outras pessoas, e de forma coletiva, onde a igreja se reúne e faz-se as bases através da oração, e depois saem todos juntos em pequenos ajuntamentos de 10, 15, 20 pessoas, ou em grandes ajuntamentos como as cruzadas e mini cruzadas. Mas hoje, infelizmente, e isso nos causa muita tristeza e comoção, infelizmente hoje nós não temos visto aquelas grandes cruzadas que nós víamos no passado, onde a palavra evangelística era a prioridade. Quer dizer, a igreja se reunia com outras igrejas, organizava as cruzadas, convidava-se um homem de Deus que tinha amor no coração para com as almas, e lá ele se preparava para trazer uma palavra da parte de Deus no que diz respeito à necessidade das almas que ali estavam para ouvir o evangelho. Hoje nós vemos totalmente diferente. Vemos e ouvimos grandes ajuntamentos de pessoas, mas esses grandes ajuntamentos não é para outra coisa senão para, às vezes, fazer propaganda de políticos, fazer propaganda dos próprios pregadores e cantores, onde o objetivo principal da igreja são relegados a terceiro, quarto, quinto plano lá, e olhe lá se tem planos de ganhar almas. Por isso que nós estamos vendo hoje como as coisas estão acontecendo, mas que Deus em Cristo desperte os nossos corações de forma poderosa para lembrarmos de onde caímos e tornarmos ao primeiro amor. Então, evangelismo e evangelização é isso aí, que nós venhamos fazer de forma amorosa para com nosso Deus. Concluindo o primeiro tópico, vale salientar que a evangelização, o evangelismo e a evangelização não é um trabalho secundário da igreja. A evangelização
e a preparação que é o evangelismo é trabalho primordial da igreja e o de maior importância dado por Jesus Cristo à sua igreja na terra. Por isso Jesus, ele não disse, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes aos seus discípulos no princípio. Ele procurou deixar isso bem claro aos discípulos, que eles deveriam fazer o trabalho e fazer de forma maior do que Jesus, porque Jesus ia para o Pai e eles ficariam aqui para assim dar continuidade ao trabalho de evangelizar o mundo. Então, o evangelismo é trabalho obrigatório da igreja. A igreja que não evangeliza é uma igreja fadada ao fracasso e não é uma igreja com amor de Jesus Cristo no coração. Amém? Pois bem, queridos, é agora o nosso segundo tópico. E o nosso segundo tópico tem como título Por que temos de evangelizar? Nós, se fôssemos falar de forma bem detalhada, teríamos motivos N para evangelizar. Porém, a lição, ela destaca 4 motivos principais pelos quais nós devemos evangelizar. São eles um mandamento de Jesus, por isso devemos evangelizar. Segundo, é a maior expressão de amor da igreja, por isso devemos e temos que evangelizar. Terceiro, o mundo jaz no maligno, por isso que temos e devemos evangelizar. E quarto e último ponto, colocado pela lição, porque Jesus em breve virá. Primeiro é um mandamento de Jesus. Jesus, antes de falar que é um mandamento de Jesus, nós queremos salientar que Jesus não deu somente o mandamento para irmos evangelizar. Jesus primeiro fez aquilo que ele mandou. Que às vezes nós temos esse costume, olha que eu estou dizendo nós, me incluindo também, de estar somente mandando, e esta obra da igreja é uma obra para todos, desde o mais novo crente como o crente mais antigo, desde aquele que é o menor no que diz respeito a cargos eclesiásticos, se assim podemos dizer, que Jesus disse aos seus inquiridores que o menor no reino do céu era maior do que João Batista. Mas, falando de forma bem rústica, o menor nesse sentido, até o maior, no caso eclesiástico, que seria o pastor, todos temos que de igual forma fazer esta obra. E Jesus deu um exemplo de não somente mandar os discípulos, como também ir evangelizar. E dentro da Bíblia nós vamos encontrar muitos exemplos dados por Jesus. No encontro dele com Gadareno, Jesus evangelizando. No encontro dele com a mulher samaritana, Jesus evangelizando. Na entrada dele para passar por Samaria, quando os seus discípulos, vendo que os samaritanos
demonstrava no rosto a expressão de rejeição. E Jesus, assim os informando, eles perguntaram a Jesus se não queria que fizesse fogo descer do céu para os consumir. E Jesus os repreendeu, dizendo que ele não veio para consumir a alma dos homens, mas sim libertar. Então, esses são exemplos de que Jesus, ele não somente mandou, mas também foi. Está lá em Mateus, no capítulo de número 10, no capítulo de número 9, melhor dizendo, e versículo de número 35, Mateus 10, 35, Jesus fala desta maneira. E capítulo de número 9, versículo de número 35, diz assim, ó: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, pregando o evangelho do reino e ensinando nas sinagogas deles e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque estavam cansadas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Voltando-se para os seus discípulos, disse: na verdade, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Então, está aí Jesus não somente fazendo, como também indo. E o evangelista Lucas, que é escritor da carta de Atos dos Apóstolos, em Atos capítulo de número 10 e versículo de número 38, ele diz assim, ó: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, prestei atenção, andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aí você pode observar que Jesus não somente mandou, mas ele também fez aquilo que ele mandou que nós viéssemos fazer. Então, este é o nosso Senhor Jesus Cristo, que não somente manda, mas também faz. E como mandamento, ele deixou escrito em Mateus 28, 20, Mateus 28, 20, veja bem, ele diz assim, ó: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Veja que ele diz que ele nos ensinou a guardar e também a estar conosco. É Marcos 16,15, a célebre expressão do Senhor Jesus Cristo, que nós gostamos muito de citar quando estamos no evangelismo de rua. Gostamos muito de citar esse versículo, né? Que diz, 16,15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aí eu gosto de comentar que veja que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele chama aqueles que estão sem Deus ainda de criatura. Por isso que também o evangelista São João, ele diz que todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quer dizer, deixa de ser criatura para se tornarem filhos de Deus. Por isso Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho
a toda criatura. Deus considera o homem no seu presente estado de pecaminosidade como suas criaturas. E nós, como filhos, co-herdeiros de Deus por Jesus Cristo, nós precisamos ter esse amor de Deus no coração para fazer esse trabalho, e os outros também tornem-se filhos e deixem de ser criaturas. Olha o que está escrito, Marcos 16:15. Você que não é evangélico, que está nos ouvindo, para que não fique turbado, não é nós que estamos dizendo, e sim a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E Lucas 24, 46. Lucas 24, 46, Jesus diz: e disse-lhes, assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Esse é o mandamento do Senhor Jesus à sua igreja. E Atos 1:8, Atos capítulo 1, versículo de número 8, diz assim: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Veja que ele diz, antes no versículo de número 7, diz que não vos pertence saber o tempo e as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder, mas recebereis virtude. Recebereis virtude. Precisamos de virtude para também fazer esta obra. O segundo ponto desse segundo tópico: por que temos de evangelizar? Porque é a maior expressão de amor da igreja. Nós podemos fazer tudo. Se nós não evangelizarmos, nós não estamos demonstrando o amor de Deus. E a evangelização aqui não só diz respeito à pregação do Evangelho. Você evangeliza também através dos seus atos, honestidade, sinceridade, integridade, forma comportada de se trajar. Tudo isso é uma forma de evangelizar. Porém, somente a palavra, ela tem o poder não somente de fazer esta ponte, como também de esclarecer a respeito do pecado. Alguém vê uma pessoa com todos esses comportamentos, procura saber quem é aquela pessoa. Aquela pessoa é um servo de Deus. Então vai lá conversar com ela. Quando conversa, ela mostra o amor do Senhor Jesus Cristo, e aquela que procurou saber se converte também. Lembra de Elias, ou foi Eliseu? Todo dia passava aquele casal vendo e disse: vejo que aquele ali é um santo homem de Deus. Então, evangelizaremos também por meio desta expressão do amor de Deus. Atos capítulo 2, versículo de número 42 ao 46, essa passagem vai nos falar de como a igreja se comportava entre si no que diz respeito à comunhão, o partir do pão, o interesse pela palavra. Quer dizer, todos eles se comportavam de tal forma que Deus acrescentava para a igreja outras e outras almas que haveria de ser salvas. Também
em 1 Tessalonicenses, esse nós queremos ler, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 8. Capítulo 1, verso 8 diz assim, ó: porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Veja como era o testemunho dos irmãos tessalônicos. Tal forma era o testemunho deles que Paulo chegou a dizer que ele já não precisava nem falar mais, porque aquela igreja prestava testemunho de tal forma que o amor de Deus era expressado pelas atitudes dele. O terceiro ponto é porque o mundo jaz no maligno. E como o mundo jaz no maligno, as pessoas têm sido conduzidas para o inferno. Aí o irmão cita na lição por diversos meios, pelas drogas, aprisionado pelas drogas, aprisionado pela prostituição, aprisionado pelas falsas religiões, aprisionado pelos enganos dos políticos e por muitas pela ganância, e assim vai. E aí Jesus disse que em 1 João, no capítulo de número 5, versículo de número 19, 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 19, repito, disse João, inspirado pelo Espírito Santo, capítulo de número 5, versículo de número 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Se somos de Deus, o mundo só tem a nós para libertá-lo da mão do maligno. E aí é interessante ver o que diz o sábio em Provérbios, capítulo de número 24, Provérbios, capítulo de número 24, e versículo de número 10 e 11 e 12, ele diz: se te mostrares vagaroso para ajudar o teu próximo, pouca força terás no dia da angústia. Versículo 11: liberta os que está sendo conduzido à morte e salva os que são arrastados à sepultura. Porquanto ainda que se alegres, eis que não sabíamos o que ocorreria. Aquele que investiga todo o coração não perceberá a verdade? Não saberia aquele que preserva a vida? Não retribuirá ele cada um segundo as suas atitudes? Aí o sábio está dizendo que nós, se não fizermos o que Deus tem nos mandado fazer, Deus nos dará segundo as nossas obras. Amém? E Judas, capítulo de número Judas 22 e 23, Judas 22, 23, diz assim, ó, Judas 22 e 23, apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, rodeando até a túnica manchada de carne. Veja que é que Judas está dizendo. Nós precisamos, vendo que o mundo está no maligno, estar no maligno, precisamos salvar ainda alguns. E o último ponto, porque Jesus breve virá. E esse ponto eu tenho somente um dos versículos que eu acho muito interessante dentro dessa questão de evangelização e vinda de Jesus. Porque tem aquele que diz: e por que não entregar o evangelho a toda criatura?
que foi batizado sobre essa água. E depois ele diz: e quando o evangelho do reino for pregado por todo mundo, então virá o fim. Não é bem esse fim que agora a evangelização vai trazer, porque depois que a igreja for arrebatada, ainda terá uma outra parte da história que fará com que algumas outras pessoas ainda se convertam. Porém, esta passagem que Pedro ele se expressa em 2 Pedro capítulo número 3 é muito interessante. Capítulo 3 e versículo de número 11, 12 e 13. Pedro diz assim, havendo pois de perecer todas as coisas, quer pessoa vos convém ser santo em santo trato e piedade, aguardando e apressando para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. A versão revista e atualizada diz: aguardando e apressando a vinda de Deus. Esta é a versão revista e atualizada, que diz que nós não podemos somente aguardar a vinda, mas também temos que apressar a vinda. Como é que nós apressamos a vinda? Nós apressamos a vinda cumprindo a nossa missão. E qual é a nossa missão? Evangelizar. Nós precisamos evangelizar. E finalmente o nosso último tópico, que é como evangelizar. Aí o irmão destaca o evangelismo pessoal, eu já falei no princípio, o evangelismo coletivo, o evangelismo nacional e o evangelismo transcultural, que aí envolve mais a igreja. A igreja às vezes chama esse evangelismo de missão, que é a missão nacional e a missão transcultural, mas é a mesma coisa, é evangelizar fora do nosso território. E Jesus diz: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, e depois ir para Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas eu queria encerrar o nosso comentário fazendo uma observação. E esta observação ela vem do próprio Jesus em Marcos, no capítulo de número 16. Nós já passamos por lá. Marcos, capítulo de número 16. E os versículos de número, capítulo 16, os versículos a seguir, nós vamos ver Jesus dando um duro sermão em seus discípulos, porque os discípulos, depois de ter passado por grandes experiências a respeito do mandamento de Jesus, a respeito da evangelização, eles se retraíram, e esta retração fez com que Jesus lhes chamassem a atenção novamente. No versículo de número 11, diz assim, e ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se de outra forma a dos deles que iam de caminho para o campo. Mas no versículo 10 ele diz assim: e partindo eles anunciaram que ela tinha estado com ele e que estavam tristes e chorando. Aí no versículo 11, ouvindo eles que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Depois
manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E ainda estes anunciaram a outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza do coração, para não haver de crido nos que tinha visto o ressuscitado. Nós estamos falando de evangelização e Jesus tinha já morrido e depois ressuscitado. Mas antes disso, Jesus tinha dito aos discípulos, que os irmãos lembram perfeitamente, Jesus, quando estavam indo para Jerusalém, e principalmente a Pedro, Jesus chegou para eles e disse: estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será tomado, maltratado, esbofeteado, cuspido e morto. Pedro toma a palavra, meus irmãos conhecem bem essa passagem. Pedro toma a palavra e diz: não, mestre, de nenhuma forma isso te acontecerá. A ponto de Jesus repreendê-lo, descobrindo nas palavras de Pedro a ação de Satanás. Jesus disse: arreda para trás de mim, Satanás, que tu não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Mas a repreensão de Jesus a Pedro foi porque Pedro não queria deixar Jesus cumprir os seus objetivos. Quando Jesus cumpre os seus objetivos, que morre e ressuscita, agora os discípulos e algumas mulheres, antes da maioria dos discípulos reunidos, elas viram Jesus já ressuscitado, como o texto nos descreve, e Jesus então, e elas então, melhor dizendo, vai aos discípulos e diz: olha, Jesus ressuscitou. Eles ouviram e não acreditaram. Aí veio outros, os 2 do caminho de Emaús, também veio e disse que Jesus tinha ressuscitado. Mas eles também, a este, não acreditaram. Onde é que nós estamos querendo chegar? Quando Jesus aparece para eles, Jesus, no texto diz, no versículo de número 14, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a incredulidade e a dureza de coração. Moral da história: quem é incrédulo não pode falar de Jesus. Quem é incrédulo não pode evangelizar. Evangelismo foi feito para quem é crente. Crente aqui não quer dizer aceitou a Cristo, não. Crente aqui que eu estou dizendo é aquele que acredita no que a Bíblia está dizendo. Que as pessoas às vezes até aceitam Jesus, mas não crê no que diz a Bíblia. Então, elas é um cristão incrédulo. O termo correto é esse: cristão incrédulo. E Jesus não quer cristão incrédulo evangelizando, ele quer cristão crente, que crê piamente. Jesus disse aos seus discípulos: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, os discípulos tinham uma missão a cumprir, mas essa missão só seria cumprida com êxito se eles acreditassem piamente naquilo que era dito a eles. E o que era dito a eles? Que Jesus tinha ressuscitado. E Jesus tendo ressuscitado, agora eles, a obrigação e a missão deles era pregar a ressurreição de Jesus. Mas o que aconteceu? Os que tinham visto, veio, disseram a eles e eles não acreditaram. Então aí Jesus conclui: lançou-lhes em rosto a incredulidade e a dureza de coração, por não haver crido nos que tinham visto ressuscitado. Nós temos que pregar a ressurreição de Jesus e crer que ele ressuscitou. Eu não posso simplesmente dizer: Jesus ressuscitou, eu acredito
acredito que Jesus ressuscitou e virá nos buscar. Amém? Todos quanto estará ensinando neste domingo próximo, ensine nesta convicção. Você está ensinando uma verdade imutável. E não somente isso, também precisa ser executada de forma prática. Deus em Cristo abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser, com as duas lições, sendo ela a lição de adulto e a nossa lição de novos convertidos, que é esta daqui. Amém? Amém, Cristo? Amém, igreja? Amém? Vivendo as verdades bíblicas para vocês que estarão se convertendo a Cristo através deste vídeo. Já estou profetizando.